Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu precisei me ausentar por algum tempinho do canal, mas agora eu estou de volta. E hoje eu quero trazer um vídeo para vocês bem reflexivo, para que vocês reflitam nesse vídeo, meditem e também deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Hoje eu vim falar sobre o que eu aprendi no tempo em que eu estive na CCB. Afinal, qualquer lugar que a gente estivesse, seja a gente com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, nossos familiares, em todo lugar a gente aprende algo, sendo bom ou sendo ruim. Então eu vim trazer hoje pra vocês sobre o que algumas coisas, só uma pincelada das coisas que eu aprendi enquanto eu estive na CCB. Vamos lá então? Então, irmãos, vamos lá. Hoje o assunto que eu trouxe é um assunto que requer mais um pouquinho de tempo. Eu peço paciência para os irmãos, porque eu precisei lembrar dos tópicos e daí eu precisei fazer uma pesquisa biblicamente para dizer o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu não posso só falar, e a CCB cria assim e tá errado. Mas eu tenho que mostrar para os irmãos biblicamente, para ir caindo mesmo essas crenças errantes, né, que a gente aprende desde que a gente chega na CCB, para ir caindo tudo por terra, né, que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Então vamos lá, eu vou acelerar um pouquinho, lendo um pouquinho rapidinho, os irmãos vão acompanhando aí, tem um pouquinho de paciência. Então vamos lá, o primeiro tópico, o que a CCB me ensinou? Então a CCB me ensinou que para ser salvo tem que batizar nas águas do santo batismo e que os pecados ficam nas águas. Porém, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá então. Em Romanos 10, versículo 9 e 10, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentro... Então, olha só os irmãos. Para receber, o batismo ele é salvífico, sendo que não é. O que salva é crer e confessar Jesus de sincero coração. Então, isso é o que salva. Não é o batismo, que os pecados ficam nas águas. Então, isso daqui que eles falam lá é heresia, tá? Então vamos pro próximo. E os irmãos vão refletindo aí e deixa aqui nos comentários também quais coisas que a CCB te ensinou. Tanto pra você que já saiu assim como eu, quanto também pra vocês que estão lá, que ainda acreditam em tudo aquilo. Mas assim, eu estou aqui com respeito. Não tô pra tirar sarro, zombar, nada. É mais pra gente ir desmoronando as crenças limitantes que tem lá e que não são bíblicas. E pelo contrário, que afasta a gente realmente de Jesus e de tudo, e do evangelho verdadeiro. E não é pra atacar ninguém, não. Porque tem muitas pessoas que eu amo que ainda, infelizmente, estão lá, mas... no tempo certo, né, o Espírito Santo desperta. Ó, o segundo tópico, então. E que quem morre sem batismo da CCB está condenado ao inferno. Então, mais uma vez, Romanos 10, versículo 9 e 10, ele responde isso, irmãos. Que não tem, o batismo ele não é salvífico. O batismo é uma confissão de fé perante os irmãos e a sociedade em si. Mas não é assim, se você não for batizado, você não será salvo. Não depende disso, entendeu? Então, eu quero que os irmãos entendam que... às vezes até um ente querido nosso, quando a gente estava na CCB, morreu sem o batismo da CCB e a gente ficou em dúvida em relação à salvação dele ou não. Então, pensa sobre isso. Veja como era se a pessoa creu em Jesus, independente se tivesse batizado ou não, porque, quero deixar claro, o batismo não salva. Por muito tempo eu acreditei nisso e, inclusive, eu me batizei por medo. Eu fui correndo me batizar porque eu tive medo de morrer e não ser salvo. Então, por isso que o meu batismo da CCB não é válido. Tanto é que esses dias mesmo foi o dia que eu, tanto pra quem é CCB, foi o dia do meu batismo na CCB, e o dia passou, eu nem lembrei. E os anos que eu estive na CCB, nossa, pra mim era um dia reflexivo, sabe? Mas assim, olha pros irmãos verem, né? Caiu tudo por terra. Tudo que eu acreditava enquanto eu estive na CCB vem desmoronando, na verdade. Então, olha só os irmãos. Para a CCB, o batismo ele é salvífico, sendo que não é. O que salva é crer e confessar Jesus de sincero coração. Então, isso é o que salva. Não é o batismo, que os pecados ficam nas águas. Então, isso daqui... que eles falam lá é heresia, tá? Então vamos pro próximo. E os irmãos vão refletindo aí e deixa aqui nos comentários também quais coisas que a CCB te ensinou. Tanto pra você que já saiu assim como eu, quanto também pra vocês que estão lá, que ainda acreditam em tudo aquilo. Mas assim, eu estou aqui com respeito. Não tô pra tirar sarro, zombar, nada. É mais pra gente ir desmoronando as crenças limitantes que tem lá e que não são bíblicas. E pelo contrário, que afasta a gente realmente de Jesus e de tudo, e do evangelho verdadeiro. E não é pra atacar ninguém, não. Porque tem muitas pessoas que eu amo que ainda, infelizmente, estão lá, mas... no tempo certo, né, o Espírito Santo desperta. Ó, o segundo tópico, então. E que quem morre sem batismo da CCB está condenado ao inferno. Então, mais uma vez, Romanos 10, versículo 9 e 10, ele responde isso. Então, vamos lá para o 3. Que não, ó, o que a CCB me ensinou? Que não é pra gente orar quando alguém peca de morte. O que pra eles é pecado de morte? Fornicação ou adultério. Ou eles falam que pecado de morte também é quando você duvida daquela palavra que sai de lá. Então, pra eles, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas aqui eu vou deixar a resposta pra vocês, biblicamente falando, ó. O que é o pecado de morte? É blasfemar contra o Espírito Santo, duvidar da vida, da obra, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, duvidar de profecias, de sinais, de milagres. Isso não é blasfêmia. Muitas pessoas têm dúvida se pecou para a morte ou não, mas ninguém que blasfemar contra o Espírito Santo tem dúvida. Se você tá triste, quebrantado, é uma prova de que você não blasfemou, porque quem blasfema não sente culpa e nem arrependimento. Não está nem aí, assim como os fariseus, eles atribuíam os milagres que Jesus fez a Satanás Beelzebul. E ainda crucificaram Jesus.
Então agora todos aqueles que pecaram de cunho sexual e se arrependem, eles são igual o filho pródigo, irmãos. Claro, pecado de cunho sexual, não é que Deus se agrada e tal, oba-oba, não é assim, mas tem arrependimento igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele fez isso, ele pegou a herança dele adiantado, vamos dizer assim, foi no mundão aí, zoou tudo, e depois ele se arrependeu, e perdoou, e Deus perdoou, Jesus perdoou. Então eu quero que os irmãos entendam isso, olha a diferença. Então, só pra lembrar os irmãos. Então, o que é blasfemar? É duvidar da obra, da vida, da obra, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é blasfemar de morte. Você duvidar da palavra que veio na CCB, pensar, nossa, que estranho, ou duvidar de algum testemunho que você achou meio sem pé, sem cabeça, ou alguma coisa que alguém te contou, enfim, isso não é blasfemar. Então, eles, só criando um adendo aqui, eles falam isso pra gente quando a gente está na CCB, ele, na verdade, é o terrorismo do medo, né? Eles falam lá o que eles querem, dão sentença, o que vier, aí depois eles falam, ó, se alguém duvidar do que sai aqui, tá blasfemando. Então, por isso que o povo fica calado e não refuta em nada do que eles falam. Quantas almas eles já mataram lá de cima, jogando sentença, falando isso e aquilo, e o pessoal não podia nem falar nada. Agora, graças ao Espírito Santo, com a ajuda da internet, vamos então para o 4. O tópico 4. O que a CCB me ensinou? Que Deus não ouve a oração de uma mulher se ela orar sem o véu. Vamos então para ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em 1 Coríntios 11, tem só uma passagem que eu achei, viu, irmãos, falando sobre o uso do véu aqui na Bíblia, no Novo Testamento. E tá em Coríntios 1, 1 aos Coríntios 11, versículo do 3 ao 6, que diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e que o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu nesse caso, não rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e que o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza... Então, vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Lemos aqui agora, então vamos entender agora o que quer dizer. O que quer dizer? Que, na verdade, naquela época, o véu, na época de Jesus, a mulher que usava véu simbolizava ser uma mulher de família, uma mulher que tinha submissão ao seu marido. Submissão não quer dizer que a mulher é menos ao marido, não. Para Deus, homens e mulheres, nós somos iguais, Deus ama a todos. A questão é que o homem, ele é o cabeça da mulher. Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, né? Então, isso quer dizer que é uma questão de submissão. E para diferenciar as mulheres que não eram cristãs das que eram. Então, essa é a questão de usar o véu, então. E nos dias de hoje, então trazendo para os contextos de hoje, nos dias de hoje, na nossa sociedade, uma mulher que usa o véu, ela não quer dizer que ela honra mais o marido e que ela é uma mulher de família. Os irmãos entendem que é uma questão da época, usar o véu? E daí também fala aqui, ó, que a mulher que usa o véu, ela tem submissão à liderança masculina. Então, isso quer dizer para os dias, isso trazendo para os dias de hoje, a gente usa véu, as mulheres usam véu, não tem sentido nenhum. Mas, igual eu vi vários pastores falando, né, sobre isso. Se a mulher quer continuar usando véu, aí é uma questão dela. Mas aqui eu não vejo sentido, né? Eu mesmo, quando saí da CCB, eu joguei todos os meus véus fora. Mesmo porque era motivo de idolatria, sabe? No sentido assim, Deus só vai me ouvir se eu estiver usando véu. Era mais um amuleto. Então, por isso que eu decidi jogar tudo fora. Então, o 5. O que a CCB me ensinou? Que outras igrejas são concubinas e que somente a CCB é a eleita do Senhor. Então, irmãos, vamos refletir sobre isso. A CCB existe só há 110 anos. Então, os irmãos acham mesmo que de 2000 anos pra cá, e o que aconteceu com as pessoas que morreram? Os irmãos acham que Jesus veio só para a CCB? Existem igrejas espalhadas no mundo todo. E nos últimos dias, todos vamos se unir e vamos formar uma única igreja de Jesus Cristo. Então, pensar isso é uma crença totalmente limitante. Isso daqui, e depois eles ensinam isso, os lá do Braz lá, e depois agora, por causa da internet, eles vêm falar que eles nunca falaram isso. Gente, a minha vida inteira eu ouvi dizer isso. E agora, o 6º. O que a CCB me ensinou? A CCB me ensinou que o que sai do púlpito não pode ser contestado. Afinal, aqueles irmãos do tal ministério são a boca de Deus na terra. E tudo que sai de lá é Deus puro. Meu Deus do céu. Sendo que, olha para os irmãos entenderem, né? A Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 escritores diferentes, de um período de 1100 anos, em línguas diferentes. E é o livro até hoje mais traduzido e publicado de todos os tempos. E ela tem uma unidade e diversidade, harmonia em seu contexto e profecias que se cumpriram. Então, a Bíblia, ela é a vida em si mesmo, ela é a voz de... Então, os irmãos, eu já tô lendo bastante, porque eu fiz tá vendo? Eu fiz um resuminho de tudo que eu precisava, porque eu precisei anotar tudo. Pra eu conseguir funcionar, eu preciso anotar as coisas, né? Então, ó, o 7º, o que a CCB me ensinou? Ensinou que eu precisava correr atrás da minha salvação, e que a qualquer momento eu posso perder a salvação. Sendo que, o que a Bíblia diz? A única maneira de ser salvo é confessar a Jesus. Quando olhamos para Jesus e entendemos o que ele morreu por nossos pecados, que volta lá na questão que eu falei do Romanos, 10 de Romanos, versículo 9 e 10. Então, os irmãos veem que várias crenças limitantes da CCB se resume a ler a um versículo. Um versículo da Bíblia você já entende. Então, aqui já cai também por terra tudo que eles ensinam lá.
Vamos lá para o 8. O que a CCB me ensinou? Que quem não tem funeral não está salvo. Quantas pessoas eu conheci que não tava com uma situação, para eles da CCB, né, com o julgamento deles, com a régua deles, tava com uma situação complicada na visão deles, e a pessoa ficou sem funeral, sei lá eu, e daí, nossa, já condenava a pessoa ao inferno. É que hoje em dia, gente, tá muito mais leve a CCB, né? Não deixa de ser uma seita, mas assim, tá muito leve no sentido que eles abrem umas exceções, né? Vamos supor, às vezes, Deus o livre, a mãe, pai, perde um filho, o filho não era da CCB, daí mesmo assim os irmãos fazem uma oração. Antigamente não tinha isso. Pra vocês que estão na CCB agora, essa nova geração, vocês não pegaram essa época, mas eu nessa época, na minha juventude, não fui batizado na CCB, mas sempre estive rodeada de CCB, naquele meio, acreditando que ali era o lugar correto. Então, assim, eu vi muito isso de famílias que perderam filhos, ou sei lá, né, entes queridos que não estavam na CCB, e os irmãos falavam, e daí, é batizado? Não é? Então não dá nem pra fazer funeral. Então, olha só, agora hoje em dia, né, eles vão e dão tipo uma oraçãozinha só pra não, como se diz, não deixar a família de qualquer jeito. Mas antigamente não era assim. Os irmãos comentem aqui embaixo se os irmãos conhecem alguém que passou por isso. Que vamos supor, nos anos, pra trás dos anos 90 lá. Que a pessoa não era batizada, faleceu, e os familiares não tiveram funeral, e ficou aquela coisa, aquela divisão. A CCB, ela causa isso na família mesmo. Terrível. E que aqui, né? Vamos ver. E daí, mais uma coisa eu quero deixar aqui lembrando no funeral da CCB. Pra vocês que já foram no funeral da CCB, o que é pregado no funeral da CCB? No funeral da CCB, ele serve só para exaltar pela última vez a pessoa que faleceu. Então, pro CCB, não basta ainda aqueles cultos que só falam do egocentrismo de cada um. No funeral é a mesma coisa. Então, eles usam o funeral só para ficar falando da pessoa que faleceu, quanto ele foi servo, quanto ele ajudou na obra, quanta coisa ele fez, que é para deixar exemplo. E Jesus, que é bom, nada. De Jesus, passa longe. Uma coisa que os irmãos têm que entender, Jesus passa longe da CCB. Olha, só tá escrito o nome na parede, porque de resto, não tem. Eu sei que é doloroso ficar falando isso, parece que para alguns críticos aqui nos comentários fala que eu tô perseguindo a CCB, irmãos, mas o que é verdade precisa ser dito. São muitas verdades contadas várias vezes são muitas mentiras contadas várias vezes que acaba a gente repetindo e acaba na nossa mente se tornando verdade. E não é isso. Vamos então para o tópico 9. A CCB me ensinou que se cortar o cabelo, Deus pesa a mão sobre nós. Mais uma vez, tem link com aquela questão do véu. Essa questão de cortar o cabelo, ela é uma questão de época, de costumes da época. Então, naquela época, uma mulher de cabelo longos, ela se diferenciava de mulheres que faziam coisas que Deus não sagrado. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Então, essa é a questão. Hoje em dia já não tem isso, entendeu? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que tá bem diversificada. Então, o que a mulher cristã deve fazer? Andar com decência. O que é decência? Não usar roupa justa, roupa que marca o corpo, roupa curta. 1000 vezes usar uma calça do que um vestido embalado a vácuo, como a gente vê muito na CCB, que causa vergonha alheia. Mas enfim, vamos lá, para o 10. O que a CCB me ensinou? Que os irmãos do tal ministério são ungidos e escolhidos por Deus, mesmo sem eles terem estudado. Lembrando que eles estão à frente do povo, sem nenhum conhecimento bíblico. Então, os irmãos, eu já tô lendo bastante, porque eu fiz tá vendo? Eu fiz um resuminho de tudo que eu precisava, porque eu precisei anotar tudo. Pra eu conseguir funcionar, eu preciso anotar as coisas, né? Então, ó, o 7º, o que a CCB me ensinou? Ensinou que eu precisava correr atrás da minha salvação, e que a qualquer momento eu posso perder a salvação. Sendo que, o que a Bíblia diz? A única maneira de ser salvo é confessar a Jesus. Quando olhamos para Jesus e entendemos o que ele morreu por nossos pecados, que volta lá na questão que eu falei do Romanos 10 de Romanos, versículo 9 e 10. Então os irmãos veem que várias crenças limitantes da CCB se resume a ler a um versículo. Um versículo da Bíblia você já entende. Então aqui já cai também por terra tudo que eles ensinam lá. Vamos lá para o 8. O que a CCB me ensinou? Que quem não tem funeral não está salvo. Quantas pessoas eu conheci que não tava com uma situação, para eles da CCB, né, com o julgamento deles, com a régua deles, tava com uma situação complicada na visão deles, e a pessoa ficou sem funeral, sei lá eu, e daí, nossa, já condenava a pessoa ao inferno. É que hoje em dia, gente, tá muito mais leve a CCB, né? Não deixa de ser uma seita, mas assim, tá muito leve no sentido que eles abrem umas exceções, né? Vamos supor, às vezes, Deus o livre, a mãe, pai, perde um filho, o filho não era da CCB, daí mesmo assim os irmãos fazem uma oração. Antigamente não tinha isso. Pra vocês que estão na CCB agora, essa nova geração, vocês não pegaram essa época, mas eu nessa época, na minha juventude, não fui batizado na CCB, mas sempre estive rodeada de CCB, naquele meio, acreditando que ali era o lugar correto. Então, assim, eu vi muito isso de famílias que perderam filhos, ou sei lá, né, entes queridos que não estavam na CCB, e os irmãos falavam, e daí, é batizado? Não é? Então não dá nem pra fazer funeral. Então, olha só, agora hoje em dia, né, eles vão e dão tipo uma oraçãozinha só pra não, como se diz, não deixar a família de qualquer jeito. Mas antigamente não era assim. Os irmãos comentem aqui embaixo se os irmãos conhecem alguém que passou por isso. Que vamos supor, pra trás dos anos 90 lá. Que a pessoa não era batizada, faleceu, e os familiares não tiveram funeral, e ficou aquela coisa, aquela divisão. A CCB, ela causa. Eles não têm nenhum conhecimento bíblico, né? Então, o que as escrituras falam sobre isso? João, capítulo 5, versículo 39, diz assim. Eles não têm nenhum conhecimento bíblico, né? Então, o que as escrituras falam sobre... Examinai as escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna.
E são elas mesmas que testificam de mim. Então, examinai as escrituras, porque julgais nelas ter a vida. São as escrituras que testificam de Jesus, que prova que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Então, nada de ficar dando bola para que eles falam, ficar esperando as profecias deles se cumprirem. Gente, isso daí são... Quem fala na boca daqueles irmãos são as vozes, sabe Deus o que é, né? Nem vou falar aqui. Mas enfim, a gente sabe que muitas pessoas tomam decisões da vida, né? Que na verdade estão baseadas na cabeça daqueles lá. Vamos lá para o 11, então. Então, o que a CCB me ensinou? Ela ensinou, entre linhas, que a Bíblia não é tão necessária. Porque assim, o que acontece? Eles não falam essas palavras aqui, a Bíblia não é necessária. Porém, entre linhas, a gente entende isso. Quando eu era da CCB, irmãos, eu tenho vergonha, eu peço perdão ao Senhor por isso. Mas eu não achava a Bíblia tão importante assim. Por quê? Vamos supor, o CCB ele vai buscar a tal palavra para resolver os problemas cotidianos, certo? Certo. Então, na Bíblia não tá escrito assim, pode vender o carro, pode vender a casa, pode casar, não pode casar. Então, pra que eu vou ficar na cabeça de um CCB? Eu não quero que os irmãos entendam isso. Pra que eu vou ficar lendo a Bíblia que não tem esse tipo de resposta, sendo que lá no púlpito eles falam esse tipo de resposta. Compra carro, não compra, faz o negócio, não faz. Então, na época de CCB, quando eu estava bem com a mente fechada, eu não achava que a Bíblia era tão importante e necessária para a nossa vida. Porque os santos, né? Os santos conselhos sobre o nosso cotidiano, como vender, comprar, mudar de casa ou não mudar, sair do emprego ou não sair, saem do púlpito como pão quentinho. Então, assim, lembrando que tem uns cultos online que o próprio ancião presidente do Brás disse que é para a Irmandade buscar palavra para fazer negócio, casar e etc. Então, isso daqui não são vozes da minha cabeça, não. O próprio irmão presidente lá do Brás, os irmãos sabem como é o nome dele, ele falou esses dias que é para continuar buscando sim. Então, eles mesmo tendo as heresias da CCB expostas, eles continuam dizendo pro povo ir buscar. E conhecimento bíblico, zero. São as escrituras que testificam de Jesus, que prova que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Então, nada de ficar dando bola para que eles falam, ficar esperando as profecias deles se cumprirem. Gente, isso daí são... Quem fala na boca daqueles irmãos são as vozes, sabe Deus o que é, né? Nem vou falar aqui. Mas enfim, a gente sabe que muitas pessoas tomam decisões da vida, né? Que na verdade estão baseadas na cabeça daqueles lá. Vamos lá para o 11, então. Então, o que a CCB me ensinou? Ela ensinou, entre linhas, que a Bíblia não é tão necessária. Porque assim, o que acontece? Eles não falam essas palavras aqui, a Bíblia não é necessária. Porém, entre linhas, a gente entende isso. Quando eu era da CCB, irmãos, eu tenho vergonha, eu peço perdão ao Senhor por isso. Mas eu não achava a Bíblia tão importante assim. Por quê? Vamos supor, o CCB ele vai buscar a tal palavra para resolver os problemas cotidianos, certo? Certo. Então, na Bíblia não tá escrito assim, pode vender o carro, pode vender... Então eu coloquei aqui, ó, para os irmãos entenderem como que nós devemos ser guiados pela palavra de Deus, que é a Bíblia, não a palavra que sai lá do púlpito. Que eles falam, olha, então é Salmos 119, no versículo 11 e também no versículo 105. Olha o que está escrito no 11. Guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. E o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, isso daqui, para quando eu estava na CCB, eu achava que era aquela palavra lá, irmãos. Dá até vergonha de falar isso. Sendo que não, graças ao Espírito Santo, abriu nossos olhos, eu entendi que a palavra verdadeira é aqui. O que aqueles irmãos falam lá é pura lorota. Isso sim. Agora vamos para o 12, tópico 12. Vamos lá. O que a CCB me ensinou? Então tem mais relação com a palavra, só para linkar uma coisa na outra. Ensinou a depender totalmente da tal palavra revelada, dos púlpitos. E que só tomar decisões mediante aquelas palavras. Então, mais uma vez, esse 12 aqui tem relação com esse número 11 também, de tópico que eu coloquei. Então, nada a ver sobre isso, irmãos. Nós temos que tomar decisão por nós mesmos, claro, orando, pedindo a direção de Deus, mas sem ficar buscando resposta de sim ou não. Igual eu falei, que agonia é essa de querer saber do futuro também. Nossa, a gente não vê apóstolo fazendo isso na época de Jesus, ou os apóstolos que vieram depois de Jesus, Paulo. A gente não vê eles com essa agonia. Só no nosso tempo que tá isso. E olha só, né? Por isso que eu falo, o que me fez sair da CCB primeiro foi por mim, claro, né? Porque eu vi que ali era um engano. E também pelos meus filhos. Olha que tipo de relação que eles iam ter com Deus. Uma relação rasa. De ficar buscando. Nunca é preenchido. Nunca. Pode ver, quem é da CCB nunca é preenchido. Eles ensinam que ninguém é mais feliz que nós. Isso é falso. Uma mentira contada várias vezes na cabeça de um CCBiano se torna verdade. A gente começa a lembrar do tempo perdido, dá até um nervo na gente de saber que a gente ficou tantos anos e não evoluiu em nada. Quem está na CCB não avança no Evangelho. Olha, mês que vem vai fazer 1 ano que eu saí do Evangelho. Não houve, que eu saí do Evangelho, Deus me perdoe. Que eu saí da CCB. E não houve um dia em que eu me arrependi de ter saído da CCB. Não senti falta de nada. Pra você que está aqui, está com dúvida, com medo de sair, acha que vai sentir falta, você não vai sentir falta. Pode até ser que você sinta saudade de uma amizade que realmente a gente perde mesmo, porque eles se afastam. Parece que o papo já não bate mais. Mas assim, muito melhor você viver a verdade do Evangelho, aprender, avançar. Não tem nem palavras, sabe? Vamos lá então para o tópico 13. A CCB ensinou que ela é a única igreja que tem total reverência a Deus, pois tem ordem no culto, separa mulheres de homens e instrumentos clássicos. Não tem bateria, não tem guitarra, né? Não tem aquela coisa clássica.
e que bater palma é coisa de sectário. Gente, que eu ouvi isso a minha vida inteira estando na CCB, sendo que depois que a gente sai da CCB, daquele mundo fechado que é a CCB, a gente vê como tem reverência sim, sabe? Você louvar, bater palma pra Jesus, agradecer, dizer obrigado, Jesus. Na CCB também não tem muito esse costume de dizer obrigado, Jesus, né? Não, nunca vi isso. Ai, enfim. Ó, aqui, né, aqui eu escrevi que essas igrejas bíblicas, elas têm reverência, só que é um culto mais solto, sabe? Não é nada aquela coisa assim, na igreja que a gente vai mesmo, sabe? O pastor, depois que termina o culto, ele vai lá, bem na porta, pra saudar os irmãos, com alegria. Quando que a gente vê isso na CCB? Quando? Lá, os intocáveis ficam lá na frente, lá com a pastinha deles. Gente do céu, sabe? A gente vê a diferença. Eles põem na nossa cabeça que nessas igrejas bíblicas só pedem dinheiro pra tudo, que tudo é cobrado. Não, irmãos. Essa semana eu participei de um congresso das mulheres na igreja que a gente tá indo, e muitos são voluntários, muitos estão ali por amor, pra servir o reino, pra servir as pessoas, sabe? Parem de ficar com essas crenças limitantes. Em vez de vocês ficarem repetindo igual papagaios, eu falo por mim, porque eu era assim. Eu nunca tinha ido numa igreja bíblica até então, e eu achava que, nossa, que eu nunca ia me adaptar, que só a CCB tem reverência, porque tem ordem, porque mulher senta separado de homem, e hoje eu vejo que é absurdo, como é bom sentar a família toda junta, como é gostoso você sentar perto do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos. Nossa, lá na CCB eles separam a família, olha, até meu filho de 7 anos, ele falou, nossa, a CCB separa a família, e é verdade, irmãos, a CCB separa a família. Ai, é tanta coisa que a gente entra num tópico e até acaba falando, se perdendo. Então, daí, ó, na igreja que a gente vai agora, tem bateria. E como é gostoso ouvir louvores com bateria, com violão, com guitarra. Nossa, é muito bom a gente bater palma. A gente louva com o corpo mais solto, sabe? Não fica aquela coisa imposta séria. Gente do céu, abram a mente de vocês. Visitem outras igrejas. Não importa o que as pessoas falem. Vocês são livres em Cristo. Vamos para o tópico agora, que é o 14, né? Mais uma coisa. Ah, isso daqui vocês vão dar risada. O que a CCB ensinou? Que os músicos são o único ministério que vai ter lá no céu. Gente, coloquem aqui nos comentários, você que é CCB raiz. CCBs aí dos anos 70, 80, 90. Se vocês já ouviram isso daqui. Gente, eu ouvi minha vida inteira. Só que daí, resultado, né? Agora eu fui pesquisar e eu não achei nenhuma referência bíblica sobre isso. Então isso aqui é uma piada. Isso daqui é mais uma mentira que é repetida e repetida. E o povo... É uma lenda. É uma lenda urbana, sabe? Não tem nada a ver. Então, desacreditem disso. Então eu coloquei aqui, ó, para os irmãos entenderem como que nós devemos ser guiados pela palavra de Deus, que é a Bíblia, não a palavra que sai lá do púlpito, que eles falam. Olha, então é Salmos 119, no versículo 11 e também no versículo 105. Olha o que está escrito no 11. Guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. E o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, isso daqui, para quando eu estava na CCB, eu achava que era aquela palavra lá, irmãos. Dá até vergonha de falar isso. Sendo que não, graças ao Espírito Santo, abriu nossos olhos, eu entendi que a palavra verdadeira é aqui. O que aqueles irmãos falam lá é pura lorota. Isso sim. Agora vamos para o 12, tópico 12. Vamos lá. O que a CCB me ensinou? Ensinou... Então, tem mais relação com a palavra, só para linkar uma coisa na outra. Ensinou a depender totalmente da tal palavra revelada, dos púlpitos, e que só tomar decisões mediante daquelas palavras. Então, mais uma vez, esse 12 aqui tem relação com esse número 11 também, de tópico que eu coloquei. Então, nada a ver sobre isso, irmãos. Nós temos que tomar decisão por nós mesmos, claro, orando, pedindo a direção de Deus, mas sem ficar buscando resposta de sim ou não. Igual eu falei, que agonia é essa de querer saber do futuro também. Nossa, a gente não vê apóstolo fazendo isso na época de Jesus, ou os apóstolos que vieram depois de Jesus, Paulo. A gente não vê eles com essa agonia. Só no nosso tempo que tá isso. E olha só, né? Por isso que eu falo, o que me fez sair da CCB primeiro foi... Por mim, claro, né? Porque eu vi que ali era um engano. E também pelos meus filhos. Olha que tipo de relação que eles iam ter com Deus. Uma relação rasa. De ficar buscando. Nunca é preenchido. Nunca. Pode ver, quem é da CCB nunca é preenchido. Eles ensinam que ninguém é mais feliz que nós. Isso é falso. Uma mentira contada várias vezes na cabeça de um CCBano se torna verdade. A gente começa a lembrar do tempo perdido, dá até um nervo na gente de saber que a gente ficou tantos anos e não evoluiu em nada. Quem está na CCB não avança no Evangelho. Olha, mês que vem vai fazer 1 ano que eu saí do Evangelho. Não houve, que eu saí do Evangelho, ai, Deus me perdoe. Que eu saí da CCB. E não houve um dia em que eu me arrependi de ter saído da CCB. Não senti falta de nada. Pra você que está aqui, está com dúvida, com medo de sair, acha que vai sentir falta, você não vai sentir falta. Pode até ser que você sinta saudade de uma amizade que realmente a gente perde mesmo, porque eles se afastam. Parece que o papo já não bate mais. Mas assim, muito melhor você viver a verdade do Evangelho, aprender, avançar. Não tem nem palavras, sabe? Vamos lá então para o tópico 13. A CCB ensinou que ela é a única igreja que tem total reverência a Deus, pois tem ordem no culto. Vamos lá então para o 15. A CCB me ensinou que se eu ver alguma irmã ou irmão que não se enquadra nas doutrinas da CCB, impostas pela CCB, eu me considerava melhor do que eles, porque eu conseguia seguir a tal doutrina que eles impunham pra gente. Então, o que está escrito, irmãos? Aqui em Isaías 64, no verso 6. Vamos lá, então, para o 15. A CCB me ensinou que se eu ver alguma irmã ou irmão que não se enquadra nas doutrinas da CCB, impostas pela CCB, mas todos nós são como um imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos
arrebatam. Mas todos nós são como um imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundície. Então, para os irmãos entenderem, todas as nossas boas obras, aquilo que a gente faz de bom para Deus, são trapos de imundície, porque não há nada bom em nós. Deus nos ama por misericórdia, por graça, somente isso, por misericórdia, porque nós não temos condição de chegar a Deus pelas nossas obras. Nós somos pecadores da cabeça aos pés, e as nossas obras são como trapo de imundície. Nós jamais temos qualidade para atrair a Deus. Ele nos ama porque o amor dele transcende o nosso entendimento. Então, olha para os irmãos verem. O amor de Deus por nós, ele transcende o nosso entendimento. Está longe da gente conseguir entender. E para os irmãos entenderem, então, o que é trapo de imundície. Inclusive, eu lembro muito do Paulo Júnior falando sobre isso. O pastor Paulo Júnior, ele foi um dos primeiros a abrir a nossa mente. Demorou um pouco, eu confesso, mas tudo é tempo do Espírito Santo, né? Mas ele foi o primeiro pastor que falou sobre isso, e eu fiquei na época super ofendida, porque quando a gente tá na CCB, a gente é muito melindroso, né? A gente é muito dodói. E daí, quando ele disse que as nossas obras eram trapo de imundície, eu marquei aqui pros irmãos, ó. Trapo de imundície, o que é? Naquela época, lá no Antigo Testamento, ou também no Novo, as pessoas tinham muita lepra. Então, a lepra, ela ficava minando sangue e pus. Então, os irmãos pensam o que é isso. E daí eles colocavam um pano em cima daquela lepra para poder absorver aquele sangue, o pus e até aquela pele podre. Então, aquele pano é o trapo de imundície. Então, para os irmãos entenderem, aquele pano para Deus é considerado as nossas obras. Então, as nossas obras para Deus é um trapo de imundície. Então, isso daqui é para ninguém ficar se achando melhor que os outros, sabe? Isso daqui já cai por terra. Tudo que a gente acreditou, que a gente é grandioso na presença de Deus e que uns são melhor que os outros porque fazem mais. Não. Isso não tem nada a ver. Então, isso daqui coloca a gente bem no nosso lugar onde a gente deve estar mesmo, que é aos pés de Jesus, pedindo perdão, misericórdia, clamando a misericórdia dele o tempo todo. Vamos lá, então, para o 16. O que a CCB me ensinou? Ensinou que nós não temos mais pecados. Lembra que eu falei que o pecado ficou nas águas e que agora nós temos só falhas, faltas e fraquezas. E só quem peca é quem cometeu algo de cunho sexual. Pecado como inveja, cobiça, mentir, fazer fofoca e intriga, isso não, para eles da CCB, isso não é pecado. Sendo que o que a Bíblia diz sobre isso? Nós somos pecadores, pecamos com a palavra, pecamos por obra, por omissão e por pensamento. Precisamos viver em humildade, sendo dependente de Cristo, negar a si mesmo, assim como está escrito em Lucas 9:23. Então nós precisamos mortificar a nossa carne todo dia, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. O que é? A gente reconhecer que somos pecadores e melhorar. A gente peca todo o tempo, irmãos. Parem de achar que nós somos alecrim dourado, sabe? Isso aqui é uma coisa muito incutida na cabeça de quem é da CCB. Se acha muito alecrim dourado. Então, sobre essas questões aqui, é Lucas 9:23. Então, para os irmãos entenderem, todas as nossas boas obras, aquilo que a gente faz de bom para Deus, são trapos de imundície, porque não há nada bom em nós. Deus nos ama por misericórdia, por graça. Somente isso, por misericórdia. Porque nós não temos condição de chegar a Deus pelas nossas obras. Nós somos pecadores da cabeça aos pés, e as nossas obras são como trapo de imundície. Nós jamais temos qualidade para atrair a Deus. Ele nos ama porque o amor dele transcende o nosso entendimento. Então, olha para os irmãos verem. O amor de Deus por nós, ele transcende o nosso entendimento. Está longe da gente conseguir entender. E para os irmãos entenderem, então, o que é trapo de imundície. Inclusive, eu lembro muito do Paulo Júnior falando sobre isso. O pastor Paulo Júnior, ele foi um dos primeiros a abrir a nossa mente. Demorou um pouco, eu confesso, mas tudo é tempo do Espírito Santo, né? Mas ele foi o primeiro pastor que falou sobre isso, e eu fiquei na época super ofendida, porque quando a gente tá na CCB, a gente é muito melindroso, né? A gente é muito dodói. E daí, quando ele disse que as nossas obras eram trapo de imundície, eu marquei aqui pros irmãos, ó. Trapo de imundície, o que é? Naquela época, lá no Antigo Testamento, ou também no Novo, as pessoas tinham muita lepra. Então, a lepra, ela ficava minando sangue e pus. Então, os irmãos pensam o que é isso. E daí eles colocavam um pano em cima daquela lepra para poder absorver aquele sangue, o pus e até aquela pele podre. Então, aquele pano é o trapo de imundície. Então, para os irmãos entenderem, aquele pano para Deus. Como eu disse para os irmãos, Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Então, dia a dia, nós temos que negar os nossos pecados, nós temos que pedir misericórdia do Senhor e ir vivendo dia após dia, irmãos. Então, cai por terra também tudo aquilo que a gente acreditou, né? Mais uma vez, desmistificando tudo aquilo lá que é colocado na nossa mente. Então, vamos lá pro próximo, o 17. A CCB me ensinou que falar para as pessoas que na CCB Deus fala face a face a sua necessidade. Gente, isso daqui eles fazem para fazer propaganda da própria igreja deles, né? Então, a gente é acostumado a falar, vamos supor, às vezes, né, encontrava alguém que era de outra denominação, aí a pessoa falava, daí a gente falava, mas na minha igreja Deus fala face a face. Olha só que quanta ignorância. Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, nada mais que a Bíblia, nada além da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Não tem essa de falar face a face, não. Né, esse negócio de Deus manda te dizer isso daqui. Irmãos, Deus me livre, eu não tenho mais paciência pra isso daí, não. Já basta uma vida inteira de engano. Imagine, inclusive, o pastor que a gente tá indo agora na igreja, ele falou sobre isso essa semana. Ele falou, gente, esse negócio de um tal de Deus manda te dizer, em nome de Deus, falar em nome de Deus, quem pensa que é pra fazer isso? Nossa, tem que ter uma audácia, viu? Uma audácia maligna pra fazer uma coisa dessa.
Graças a Deus, isso daí eu nunca fiz na CCB. Graças a Deus. Ai, vamos lá, o 18. O que me ensinou a CCB? A CCB me ensinou a ser uma filha birrenta e fazer votos. Tipo uma chantagem pra Deus, como se Deus fosse o meu mordomo, o meu empregado. Se Deus fazer tal coisa na minha vida, eu agradeço. Mas se ele não fizer, eu não vou pagar o meu voto. E daí eu não testemunho, porque os irmãos sabem que na CCB aquela hora do testemunho é o show de horrores, né? Também. Não basta já ter aquela tal palavra lá que é um show de horrores, o testemunho é outro show de horrores também. Como eu disse pros irmãos, Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Então, dia a dia, nós temos que negar os nossos pecados, nós temos que pedir misericórdia do Senhor e ir vivendo dia após dia, irmãos. Então, cai por terra também tudo aquilo que a gente acreditou, né? Mais uma vez, desmistificando tudo aquilo lá que é, né, colocado na nossa mente. Então, vamos lá pro próximo, o 17. A CCB me ensinou que falar para as pessoas que na CCB Deus fala face a face a sua necessidade. Gente, isso daqui eles fazem pra fazer propaganda da própria igreja deles, né? Então, a gente é acostumado a falar, vamos supor, às vezes, né, encontrava alguém que era de outra denominação, aí a pessoa falava, daí a gente falava, mas na minha igreja Deus fala face a face. Olha só que quanta ignorância. Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, nada mais que a Bíblia, nada além da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Não tem essa. Falando sobre voto, pagar voto, o único versículo que eu achei na Bíblia falando sobre isso tá lá em Eclesiastes, que é o Antigo Testamento, que tá em 5 de Eclesiastes, no verso 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque quando não se agrada tolos, cumpre o voto que fazes. Aqui, basicamente, quer dizer que quando é melhor você fazer um voto e cumprir, é melhor você não fazer voto do que você fazer e não cumprir, entendeu? Mas assim, já no Novo Testamento, nós não vemos isso, irmãos. Tanto dos apóstolos, dos discípulos, não tem isso. Então, assim, eu acho que é tipo como se fosse uma barganha com Deus, né? Então, eu acho que cabe a nós, assim, nos dias atuais, a gente orar, pedir pro Senhor, se for a vontade dele, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é soberana sobre nós. Então, você tem alguma causa na mão de Deus, alguma coisa, basta você orar, entregar, do que fazer voto, porque eu acho que se torna, ainda mais da onde eu vim, do lugar que eu venho, ficou uma coisa complicada pra mim agora, viu? Esse negócio de, inclusive nos últimos anos, nos últimos tempos que eu estive na CCB, eu passei por alguns processos assim, eu não levantava mais pra agradecer, não. Acho que já era o Espírito Santo trabalhando em mim, vendo que aquilo, na verdade, não se tratava de uma barganha, de algo assim, tanto é que eu não agradeci. Houve situações na minha vida que eu poderia ter agradecido, mas eu não agradeci porque eu já estava entendendo, o evangelho já estava me alcançando, né? Então, eu penso assim, sabe? Como eu disse, só achei esse versículo em Eclesiastes, no Novo Testamento não falam sobre isso, então fica a critério dos irmãos. Mas eu acredito, no meu pouco conhecimento que eu tenho agora, eu acredito que não é muito assim legal fazer voto, não. Porque também da onde eu vim também, isso era muito colocado à prova, né? Então, assim, Deus era muito uma chantagem mesmo, então eu não quero mais ter esse tipo de relacionamento com Deus, tá? Mas aí cabe os irmãos. Vamos lá, então, para o 19. Falando sobre voto, pagar voto, o único versículo que eu achei na Bíblia falando sobre isso tá lá em Eclesiastes, que é o Antigo Testamento, que tá em 5 de Eclesiastes, no verso 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque quando não se agrada tolos, cumpre o voto que fazes. Aqui, basicamente, quer dizer que quando é melhor você fazer um voto e cumprir, é melhor você não fazer voto do que você fazer e não cumprir, entendeu? Mas assim, já no Novo Testamento, nós não vemos isso, irmãos. Tanto dos apóstolos, dos discípulos, não tem isso. Então, assim, eu acho que é tipo como se fosse uma barganha com Deus, né? Então, eu acho que cabe a nós, assim, nos dias atuais, a gente orar, pedir pro Senhor, se for a vontade dele, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é soberana sobre nós. Então, você tem alguma causa na mão de Deus, alguma coisa, basta você orar, entregar, do que fazer voto, porque eu acho que se torna, ainda mais da onde eu vim, do lugar que eu venho. Então, como eu disse, cabe aos irmãos, porque na verdade, o que eu penso sobre isso, eu até marquei aqui. O nosso relacionamento com Deus, hoje em dia, estando numa igreja bíblica, é baseado na graça, mediante o sacrifício de Jesus. E então não vamos nos prender a votos, vivemos pela graça, pela misericórdia de Deus, nós vivemos pela vontade de Deus. Então fazer voto, eu não vejo mais sentido, sabe? Mas aí os irmãos, cada um sabe de si. Vamos lá então para o 19. O que a CCB me ensinou? Que quanto mais o testemunho fosse galáctico, como diz o Júnior, né? Quanto mais o testemunho fosse estrondoso, nossa, mirabolante, mais aquela pessoa era amada e abençoada por Deus. Só fazendo um adendo assim, como, né, no meu convívio, eu não via isso, assim, então eu achava que nossa família nem era tão amada, assim, sabe? E eu via outras pessoas testemunhando. Hoje em dia, né, a gente sabe, eu nunca desconfiei de um testemunho, os irmãos acreditam? Eu nunca desconfiei, eu sempre achei que tudo era verdade. Mas agora chegou até nós relatos de pessoas que mentiam, né, em testemunhos, e só pra ficar mais, né, estrambólico, o que for, mais extraordinário, e eu fico pensando, né, sobre isso. Como lá é evidenciado esse negócio de testemunho. Como lá é muito, né? Então, até inclusive essa semana, o pastor lá da igreja que a gente vai, ele falou sobre isso. Ele falou assim, que tem muitos pentecostais que acham que a Bíblia só relata muitos milagres, né? Que desde o princípio da Bíblia é só milagres e milagres e milagres, sendo que não. Ele nos explicou isso, eu fiquei de boca aberta. Ele colocou assim, ó, eu coloquei aqui, ó, que essa semana, né, como eu falei, nós fomos no culto, e o pastor disse que a Bíblia não acontece tantos milagres assim, em todo momento, ela houve
apenas 3 períodos de milagres, irmãos. Os irmãos têm noção? Porque a gente que, eu falo por mim, eu que vim de uma igreja pentecostal, não, eles não se consideram, né? Mas eles são, os CCBs, eles são neopentecostal, é pior ainda. É pior ainda. Então, a gente acha que o tempo todo é milagre, 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 só que não. Porque aqui, ó, o pastor da nossa igreja, ele separou em 3 partes. Ele disse assim, que houve, né, o período de Moisés, que foi aquele, né, o povo no deserto, que houve a questão do Mar Vermelho se abrir, de descer maná do céu. Então, esse foi realmente um grande tempo de milagre que houve, que descia maná do céu, que jorrava água da pedra e tal. Foi muito, né, milagre. E também teve a época dos profetas, que foi muitos milagres, que foi Elias e Eliseu, eles faziam mesmo prodígios, né, tudo pela vontade de Deus, foi Deus que agia na vida deles. E depois, por Jesus. Então, como eu disse, cabe aos irmãos, porque na verdade, o que eu penso sobre isso, eu até marquei aqui. O nosso relacionamento com Deus, hoje em dia, estando numa igreja bíblica, é baseado na graça, mediante o sacrifício de Jesus. E então não vamos nos prender a votos, vivemos pela graça, pela misericórdia de Deus, nós vivemos pela vontade de Deus. Então fazer voto, eu não vejo mais sentido, sabe? Mas aí os irmãos, cada um sabe de si. Vamos lá então para o 19. O que a CCB me ensinou? Que quanto mais o testemunho fosse galáctico, como diz o Júnior, né? Quanto mais o testemunho fosse estrondoso, nossa, mirabolante, mais aquela pessoa era amada e abençoada por Deus. Só fazendo um adendo assim, como, né, no meu convívio, eu não via isso, assim, então eu achava que nossa família nem era tão amada, assim, sabe? E eu via outras pessoas testemunhando. Hoje em dia, né, a gente sabe, eu nunca desconfiei de um testemunho, os irmãos acreditam? Eu nunca desconfiei, eu sempre achei que tudo era verdade. Mas agora chegou até nós relatos de pessoas que mentiam, né, em testemunhos, e só pra ficar mais, né, estrambólico que for, mais extraordinário, e eu fico pensando, né, sobre isso. Como lá é evidenciado esse negócio de testemunho. Como lá é muito, né? Então, até inclusive essa semana... Então nós temos também na época de Jesus, porque assim, irmãos, para os irmãos entenderem, assim como o pastor explicou pra gente essa semana, que os judeus, para eles saberem que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, eles pediam para Jesus, para Deus, para mostrar quem era Cristo, eles pediam sinais e prodígios. Então por isso que Jesus ele veio fazendo milagres, fazendo tanta coisa que a gente sabe que tá escrito aqui na Bíblia. Então era por isso, era para os judeus eles entenderem e verem. Só que nem, infelizmente, né, a gente vê pelos fariseus mesmo, eles não acreditaram. Tá escrito aqui, ó, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 22, dizendo assim, ó, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, o povo judeu, ele clamou para Deus sinais, para saber quem era o Cristo. Então, foi, na verdade, igual eu disse para os irmãos, são 3 períodos de grande milagre, mas os milagres não aconteciam a cada esquina, não, irmãos. Isso foi uma coisa que eu aprendi essa semana, que eu fiquei também de cara, porque a gente acha que era o tempo todo, né, milagre aqui, milagre ali, só que ficou anos e anos sem ter milagres e prodígios e tanta coisa. Então é para os irmãos entenderem, pra gente conhecer mesmo o nosso Deus, né? Porque até então, eu falo por mim, eu estando na CCB, eu nem conhecia o Deus. A gente eu servia a um Deus de mentira, assim, que eu achava que falava na boca daqueles homens e não fala. Eu achava tanta coisa, então está desmoronando muitas coisas e a minha fé está sendo firmada em Cristo Jesus, sabe? Verdadeiro, da Bíblia. Nada de ficar também com dependência daquele ministério lá, sabe? Que eles falam tanto. Então nós temos também na época de Jesus, porque assim, irmãos, para os irmãos entenderem, assim como o pastor explicou pra gente essa semana, que os judeus, para eles saberem que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, eles pediam para Jesus, para Deus, para mostrar quem era Cristo, eles pediam sinais e prodígios. Então por isso que Jesus ele veio fazendo milagres, fazendo tanta coisa que a gente sabe que tá escrito aqui na Bíblia. Então era por isso, era para os judeus eles entenderem e verem. Só que nem, infelizmente, né, a gente vê pelos fariseus mesmo, eles não acreditaram. Tá escrito aqui, ó, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 22, dizendo assim, ó, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então o povo judeu, ele clamou para Deus sinais, para que... E agora, irmãos, nós vamos caminhando para o fim aqui desse vídeo. Mas assim, ó, eu vou deixar o tópico 20. O que a CCB me ensinou? Que o nosso único pastor é Jesus. Então, quantos cultos que eu fui e lá alguém testemunhava, algum que era pastor dessas igrejas aí meio doida, que falava assim, eu deixei de ser pastor para ser ovelha. Gente, isso daí é repetido muito na CCB. Aí a igreja inteira caía no glória, mas sem entender nada. Sendo que é bíblico ter pastor. Olha o que tá escrito em Efésios, 4 de Efésios, no capítulo, deixa eu ver aqui, 11. E agora, irmãos, nós vamos caminhando para o fim aqui desse vídeo. Mas assim, ó, eu vou deixar o tópico 20. O que a CCB me ensinou? Que o nosso único pastor é Jesus. Então, quantos cultos que eu fui e lá alguém testemunhava, algum que era pastor de... Ele mesmo. Ele quem? Jesus. Então, Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Tá vendo só? Eles passam por cima das coisas que tá escrito na Bíblia. Eles passam por cima igual trator e não querem nem saber. E daí, como eles não incentivam a ler a Bíblia, ninguém lê, ficam só esperando um pão quentinho e dá no que dá. Um bando de povo mimizento, dependente daquelas tais palavras. E daí se toma uma decisão errada na Bíblia, fica até de mal com Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Gente do céu, é muita coisa, né? Então, irmãos, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero ler pra vocês uma coisa assim, ó, que eu escrevi aqui. Isso que eu fiz agora foi apenas uma pincelada de tudo que a CCB me ensinou todos esses anos. Mas aqui, primeiramente, perante Deus e de todos
de todos vocês, eu rejeito tudo aquilo que a CCB me ensinou. Que agora eu estou no Evangelho, eu estou engatinhando ainda, mas eu estou avançando por graça e misericórdia de Jesus. E agora, irmãos, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, reflitam, que vocês contem a experiência de vocês, sejam respeitosos nos comentários. Eu sei que muita gente que está na CCB vem aqui todo nervoso, falar, brigar, mas assim, eu só falei verdades aqui. Primeiro você veja o vídeo inteiro, analise, pare de ficar defendendo alguma coisa que está desmoronando, né? E a gente vê muito isso. E daí, eu quero que vocês reflitem, coloquem a cabeça para trabalhar e que vocês que ainda estão lá, pensem sobre isso. Veja se tudo isso que eu falei aponta para Jesus ou se aponta para um CNPJ. Então reflitam, irmãos. Veja só, em todas essas crenças que a CCB me ensinou e ensina, continua ensinando as pessoas, e ainda que estão chegando lá ou que estão lá, veja o que aponta para Jesus essas coisas aqui. Em nada, né? Não aponta em nada. Mas agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Comentem bastante e lembrem de mais coisas. Se vocês lembrarem, eu faço a parte 2. Tem muito assunto ainda que, senão o vídeo vai ficar muito longo. Teve muito assunto que eu tive que deixar pra trás, tive que deixar pro próximo. Mas a gente vai se falando. Eu quero voltar com o canal, com tudo agora, tá bom? Peço que vocês tenham paciência comigo. Vamos usar os frutos do Espírito, né? Mas tá bom. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, irmãos, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero ler pra vocês uma coisa assim, ó, que eu escrevi aqui. Isso que eu fiz agora foi apenas uma pincelada de tudo que a CCB me ensinou todos esses anos. Mas aqui, primeiramente, perante Deus e de todos vocês, eu rejeito tudo aquilo que a CCB me ensinou. Que agora eu estou no Evangelho, eu estou engatinhando ainda, mas eu estou avançando por graça e misericórdia de Jesus. E agora, irmãos, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, reflitam, que vocês contem a experiência de vocês, sejam respeitosos nos comentários. Eu sei que muita gente que está na CCB vem aqui todo nervoso, falar, brigar, mas assim, eu só falei verdades aqui. Primeiro você veja o vídeo inteiro, analise, pare de ficar defendendo alguma coisa que está desmoronando, né? E a gente vê muito isso. E daí, eu quero que vocês reflitem, coloquem a